Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto Mengão. E a mídia paulista tenta explicar e justificar a bendita fase do Flamengo, né? Nós torcedores estamos indignados, revoltados com esse futebol ridículo que o Flamengo tem apresentado. Aí aquela mescla de planejamento ruim, time ruim, mal treinado, sem perna, o que que é? Por incrível que pareça, o Bini vai falar uma parada aí que eu vou rodar pra vocês aqui, que é impressionante. Olhando pelo ponto de vista dele, a gente gera um outro tipo de debate. Mas no final a culpa vai ser, vamos dizer assim, do planejamento, porque o Flamengo do sub-20 startou toda essa crise absoluta aí que nós estamos vivendo. Presta atenção no que o Bini vai falar. Comentário contundente esse, hein? Começou. Mas ele vai dizer burguinho pra pessoa. Depois você tira os caras do céu. Ele foi Celso já não aguenta mais muito não, mal, que eu ele foi conheço muito mal não, no hein? Morumbi. Ah. O meio campo do Flamengo não pega, a Arrascaeta fez ontem um jogo médio, as outras poucas partidas que ele entrou em campo ele foi mal nesse ano. O Carrascal contra o São Paulo no Morumbi, primeiros minutos, ajudou na pressão, teve uma chance na cara do gol, finalizou mal, foi expulso na Supercopa. O Paquetá você tem que colocar pra jogar, se adaptar e pegar ritmo. Eu tô só citando alguns jogadores que atuam meio campo Passou pra um frente. paninho agora leve no Paquetá, porque o Paquetá foi mal, né? Paquetá, na Supercopa, ele teve uma chance, isolou a bola, foi isoladinha do Paquetá. E ontem ele esteve mal, tem um lance que tá viralizando, que ele erra a bola no... Ele perde a bola no lance gol do Inter e depois ele mesmo acompanha a imagem. Eu colocaria o Paquetá para jogar. E o máximo que a gente poderia discutir ontem, olhando, é se ele atuaria ao lado do Pulgar, no lugar do De La Cruz, que também não jogou. Se o meio-campo não marca e constrói pouco, é óbvio que o time não joga. Mas isso não acontece, ao contrário do que você pensa, por causa do treinador. Porque o treinador não Mas ele chegou faz ali. parte do processo. O treinador não está ali fazendo uma revolução, mudando as ideias de jogo do Flamengo. O treinador está recomeçando a temporada com um time baseado nas ideias do ano passado, aliás, muito parecidas no começo. Você acha que o Bini tem razão? O Felipe Luiz não está reinventando nada, só está refazendo aquilo que ele fez no ano passado. Porém, o time não está respondendo, muito pelo fato dos caras estar sem perna ainda, né? E aí agora presta atenção no que ele vai falar aí nesse final aí, presta atenção. E os jogadores pararam de cumprir. A questão é parte física, ritmo, ambos, porque o que não pode acontecer, que é a falta de concentração de um time que terminou a temporada campeão dos torneios mais importantes, que fez um belo mundial intercontinental, né, agora de clubes, e que relaxa. Então, eu vou descartar essa última parte, até porque a programação do Flamengo foi sem intenção, prejudicada pelo time sub-20, e eu teria feito... Vocês entenderam agora o que ele falou? O planejamento do Flamengo foi prejudicado pelo sub-20. O sub-20 não deu conta de suprir a necessidade no Carioca. Ou seja, queimou os dias de treinamento para o elenco profissional voltar. Presta atenção no que ele vai continuar falando. Exatamente o mesmo planejamento que o Flamengo fez. Eu acho que o Flamengo acertou no planejamento. Agora, o Sub-20 não conseguiu segurar a barra do fraco campeonato estadual. E isso, obviamente, prejudicou o planejamento do Felipe. Falta ritmo para alguns jogadores, falta parte física, para o time impressionar, como o Pedro citou. Falta qualidade individual no jogo em si, não no jogador, porque eles vão jogar bem durante o ano. E, para mim, não tem polêmica nenhuma. Eu entendo a satisfação do torcedor. O torcedor quer ganhar todos os jogos. A expectativa em cima do melhor elenco do continente é enorme. E a frustração, principalmente, acho que depois do jogo contra o Corinthians, pela maneira como o time atuou, é muito grande. Agora, dá para entender tudo o que está acontecendo ali e não tem desespero nenhum. Tem um porém. Vocês entenderam aí? Ou seja, o que o Bini falou? O Flamengo foi prejudicado porque o sub-20 pipocou no Carioca. O planejamento do Flamengo pode ter sido planejado da forma correta. Em estrear contra o São Paulo, né, no Brasileiro com os profissionais. Não jogaria com os titulares contra Vasco e Fluminense. Se o Flamengo tivesse ganho os seus jogos contra os times menores, Portuguesa, Bangu, Boa Vista e os times em Xexelento lá. Só que aí o Sub-20 vai lá e sapeca o Iaiá e perde todo mundo. E a gente chega na situação que nós chegamos agora, que vamos jogar sábado, precisando golear o Sampaio Corrêa para poder tentar
fugir do quadrangular lá e ter mais 3 jogos na temporada. Então, esse ponto de vista do Birner, fora da curva, vamos dizer assim, ele enxergou que a ineficácia do Sub-20 prejudicou todo o planejamento do Flamengo, que está acarretando essa sequência de derrotas, essa sequência de jogos ruins. Por quê? Porque o Flamengo está sem perna, o Flamengo está sem preparo físico, porque teve que votar antes pela falha do Sub-20 no Carioca. O que você acha? Você concorda com o Birner? De certo ponto, sim. Né? Para mim, o planejamento foi errado. O Sub-20 foi uma draga, uma derrota da derrota, né? Mas vamos ver se a gente consegue vencer a Portuguesa sábado, 21 horas. Live aqui, o React e comentando o jogo, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!